Angolano Nervoso TV. Inscreva-se no canal para estar informado de todas as notícias. Isto também é notícia. Angolanas e angolanos, caros jornalistas, Angola vive uma grave crise de confiança social e de credibilidade política nas instituições do Estado, por falta de integridade da boa parte dos governantes, falta de prestação de contas, falta de transparência e mais, porque as decisões sobre as políticas de Estado e as políticas públicas têm sido em função da competição partidária, isto é, numa perspectiva meramente eleitoralista, o que confunde o interesse nacional com o interesse de grupos. Ontem, 7 de julho de 2021, o senhor Presidente da República criou uma comissão multissetorial para a alteração da divisão político-administrativa do país, com enfoque para as províncias do Cuando-Cubango, Lunda Norte, Malém e Juiz. Se as causas principais fossem, de facto, a maior aproximação das entidades administrativas dos cidadãos, a gestão eficiente do território e a satisfação das necessidades coletivas, a decisão teria sido precedida de uma ampla escutação da sociedade, através de organizações políticas e socioprofissionais representativas. Por conseguinte, as províncias do Cunene, Huila e Luanda teriam sido consideradas como partes do objeto de estudo. O Executivo não perderia a face se antes tivesse auscultado a liderança da oposição democrática e outras forças vivas da nação. Pelo contrário, teria agido com elevação, sentido de Estado e visão de serviço público. Prezados jornalistas, convidamos a imprensa para partilhar com os angolanos o ponto de vista da UNITA sobre o projeto Metro de Superfície de Luanda, que o governo central apresentou ao país pela terceira vez em 7 anos. De facto, o governo ainda não apresentou um projeto, apresentou uma ideia de projeto. Vários cidadãos têm manifestado suas posições críticas em relação ao projeto. Quando as prioridades do governo não são as prioridades da nação, vive-se uma grave crise de confiança social. Tomemos como exemplo a publicação feita pelo cartunista Sérgio Pissarra. Há alguma dúvida que construir estradas, ou melhor, há alguma dúvida que construir autoestradas e estradas que liguem o país e movimentem a economia é mais urgente que o metro? Há alguma dúvida que o Estado vai gastar 900 milhões de dólares, portanto 30% do valor, mais os benefícios fiscais que vai conceder às empresas? Há alguma dúvida que esse valor estaria melhor aplicado em estradas e autoestradas, vias secundárias e terciárias, no saneamento, no setor produtivo, no alívio da fome? Há alguma dúvida que a questão não é se a coisa é útil ou não, mas sim sobre a sua urgência? Então querem discutir mais o quê? Esta é a expressão da opinião pública angolana. Compatriotas, caros jornalistas, achamos que é uma ideia com aspectos positivos, que se for implementada com competência, absoluta transparência e apenas no interesse público, poderá ser benéfica para os munícipes de Luanda. Por outro lado, se a sua principal motivação for a propaganda eleitoralista, enquanto os promotores e gestores do projeto utilizam o orçamento do projeto para financiar campanhas partidárias ou encher os seus próprios bolsos, não passará de mais uma simples promessa. Não iremos comentar sobre o mérito ou demérito do projeto, naturalmente,
porque o governo ainda não forneceu os elementos pertinentes da análise. Todavia, identificamos alguns fatores críticos de sucesso e também fatores de risco que nos permitem fazer recomendações e mobilizar a cidadania para a fiscalização do projeto desde o seu início, para que Angola saia a ganhar. Eu repito, não iremos comentar sobre o mérito ou demérito do projeto, porque o governo ainda não forneceu os elementos pertinentes da análise. Todavia, identificamos alguns fatores críticos de sucesso e também alguns fatores de risco que nos permitem fazer recomendações e mobilizar a cidadania para a fiscalização do projeto desde o seu início, para que Angola saia a ganhar. Vamos comentar sobre a oportunidade do projeto, o modelo de financiamento anunciado, o enquadramento institucional e os fatores de risco associados aos graves problemas estruturais que o projeto visa mitigar. Em primeiro lugar, é nossa convicção que Luanda tornou-se ingovernável e que a solução para o grave problema da mobilidade reclama por medidas estruturais de fundo, como a criação da região metropolitana de Luanda e a eleição de um governo autônomo para Luanda, com base nos princípios da descentralização político-administrativa e da autonomia local. Eu repito, em primeiro lugar, é nossa convicção que Luanda tornou-se ingovernável e que a solução para o grave problema da mobilidade urbana reclama por medidas estruturais de fundo, como a criação da região metropolitana de Luanda e a eleição de um governo autônomo para Luanda, com base nos princípios da descentralização político-administrativa e da autonomia local. A ideia da criação de transportes públicos eficientes e eficazes para resolver o problema da mobilidade dos municípios não pode ser dissociada dos fatores que originaram e originam o crescimento anômalo e contínuo de Luanda, nem do modelo centralizado e caduco de gestão administrativa que o MPLA persiste em abraçar. O debate que se pretende estará limitado e inclinado à partida, porque o governo não pretende que os cidadãos discutam opções alternativas de solução. O debate que se pretende estará limitado e inclinado à partida, porque o governo não pretende que os cidadãos discutam opções alternativas de soluções. Levará a debate uma só opção, um só preço, um só calendário de implementação, um só modelo de financiamento, tudo dentro das envolvências estruturais do mesmo ambiente institucional que há décadas tornaram Luanda ingovernável. Em 2014, quando a ideia do projeto foi apresentada aos angolanos pela primeira vez, o senhor ministro dos Transportes afirmava que o metro da superfície era um projeto integrado no plano diretor de transportes e logística de Luanda e que o mesmo entraria em funcionamento no primeiro semestre do ano eleitoral de 2017. O ano de 2017 terminou. O partido no poder esticou o mandato por mais 5 anos e o metro de Luanda ficou na gaveta. Em 2016, foram orçamentados 4 estudos para solucionar o problema do congestionamento do trânsito em Luanda, no valor total de 42 milhões de dólares. Mais de 1 bilhão de kwanzas, foi incluído no Orçamento Geral do Estado, só para o estudo do projeto base do metro ligeiro de superfície. Foram incluídos também 1.908 milhões de kwanzas para o estudo do projeto, para o estudo e projeto de uma nova estrada na área da Corimba. Uma outra fatia de 2.590 milhões foi orçamentada para os estudos de 6 corredores rodoviários, julgados prioritários para a cidade de Luanda. O quarto estudo, sobre o sistema de transportes para a província de Luanda, foi orçamentado
em 243 milhões de kwanzas. Nenhuma dessas rubricas ficou sob a gestão autônoma do governo de Luanda. Tudo ficou concentrado no governo central. No entanto, a pressão sobre o transporte rodoviário em Luanda agudizou-se. O governo não criou os corredores específicos para autocarros e táxis, nem reforçou a oferta de transporte público através de linhas de catamarãs até o centro da capital, como recomendavam os estudos. Em outubro de 2019, o ministro dos Transportes anunciou: estão concluídos os estudos para a concessão do transporte ferroviário de superfície de Luanda. Afirmou que o seu ministério tinha consultado os vários departamentos ministeriais, o Executivo Central e do Governo Provincial de Luanda, com vista a passar para a fase de implementação do projeto. No entanto, hoje, em 2021, afirmou também que o que há de diferente neste terceiro anúncio é que o governo decidiu incluir os intervenientes ministeriais no projeto. E quem são esses intervenientes? São os ministros do mesmo governo. Portanto, uma comissão de ministros que inclui uma governadora provincial que também já pertencia à equipe de ministros do governo central. Será esta a diferença? Ainda em 2019, o ministro indicou também que havia planos de implementar um embrião de transporte ferroviário urbano, que circularia na segunda linha do Sistema Normal de Transporte Ferroviário de Luanda. E chegou mesmo a afirmar o seguinte, eu cito: este equipamento já está em teste e deve chegar a Luanda no segundo trimestre ou meados do terceiro trimestre de 2020, pronto para entrar em operação. O ano terminou e o senhor ministro não explicou aos angolanos o que aconteceu para o equipamento não entrar em operação, nem especificou quais os benefícios concretos que o país teve com mais de 40 milhões de dólares já gastos em estudos, supostamente para melhorar o trânsito de uma cidade que continua cada vez mais caótico. Naquela altura, o ministro dos Transportes torcia muito para que o projeto fosse aprovado ainda em 2019, com o objetivo de lançá-lo sob o modelo de financiamento conhecido como parceria público-privada. Em fevereiro de 2020, o governo escolheu já outra empresa construtora do projeto, sem concurso. Anunciou já um valor estimado, cerca de 3 mil milhões de dólares. E segundo o ministro, o Estado angolano terá na parceria uma participação que ronda 30%, cabendo a outra parte, 70%, aos agentes privados interessados em participar. Porém, não tornou público as principais componentes do custo financeiro e econômico, nem identificou as margens de lucro esperadas que permitiriam atrair para o projeto capitais privados. Também não referiu se os 70% reservados aos agentes próprios, também não se referiu se para os 70% reservados aos agentes privados estão ou não incluídos fundos públicos desviados por agentes privados angolanos. Também importa lançar um alerta. Este modelo de financiamento significa que o governo responsabiliza-se por 30% do capital inicial requerido. Estando o projeto avaliado em cerca de 3 mil milhões de dólares, contas feitas, significa que somos nós, trabalhadores e contribuintes, que vamos ter que investir e pagar cerca de 900 milhões de dólares. De onde vai sair esse dinheiro se o país está falido? O país está sem dinheiro. Se comprarmos o metro, não vamos ter... Se comprarmos o metro, não vamos poder comprar comida, nem medicamentos,
nem adubos. Vamos ter de cortar de algum lado, ou vamos aumentar a dívida que já é insustentável. São questões que se colocam. Compatriotas, ilustres jornalistas, 900 milhões de dólares é o valor que alegadamente o cidadão Carlos de São Vicente ter-se apoderado para uso pessoal. O povo pergunta: vai o governo utilizar os 900 milhões de dólares que foram desviados e congelados no estrangeiro para pagar o metro? Ou vão outros dirigentes roubar mais dinheiro com este projeto, enquanto milhões de angolanos vão continuar no sofrimento, sem comida, sem medicamentos e sem dignidade? Numa altura de crise generalizada, este projeto não é prioritário. Sem outras medidas estruturais, não vai o projeto contribuir para o aumento do fluxo migratório para Luanda? Não haverá outras opções para se mitigar o problema da mobilidade na cidade de Luanda? Não podemos esquecer que o setor dos transportes e das obras públicas, não podemos esquecer que os setores dos transportes e das obras públicas são setores sensíveis que absorvem bilhões de dólares propensos a desvios orquestrados e à corrupção. Eu repito, não podemos esquecer que o setor dos transportes, os setores dos transportes e das obras públicas são setores sensíveis que absorvem bilhões de dólares propensos a desvios orquestrados e à corrupção. Em muitos países, governantes corruptos utilizam esses setores para financiar as suas campanhas eleitorais. E é por isso que esses projetos megalômanos surgem sempre em vésperas de eleições. Qualquer coincidência com Angola? Os angolanos recordam-se bem que nos últimos julgamentos públicos recentes, incluindo aquele que envolveu o ex-ministro dos Transportes, ficou claro que o MPLA financiou, em parte, a sua campanha eleitoral de forma ilegal e corruptora, com recursos públicos alocados aos Ministérios dos Transportes, das Obras Públicas e ao Governo Provincial de Luanda. Povo angolano, a ideia do projeto não é má de toda. Angola precisa de vários sistemas de mobilidade urbana em todas as suas grandes cidades. Mas não nos parece ser um projeto prioritário a ser executado por aqueles que utilizam os grandes projetos para dilapidar os cofres do Estado. Os angolanos devem estar atentos e não esperar milagres daqueles que há mais de 45 anos já deram provas que não colocam o interesse dos angolanos em primeiro lugar. Não governam no interesse do cidadão, governam para os seus próprios interesses, para os seus próprios bolsos. Por outro lado, é preciso notar que os investidores para os restantes 2.100 milhões de dólares ainda não estão bem identificados. Quem vai aceitar investir seu dinheiro num projeto de alto risco a ser gerido por um governo com mais credenciais de transparência e boa governação? Quem? Alguns críticos acreditam que é um sério risco do governo ter de pagar muito mais que os 900 milhões de dólares. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o projeto de requalificação da Baía de Luanda. No princípio dizia-se a boca cheia que toda a infraestrutura seria financiada por fundos privados. No fim, o Estado acabou por pagar mais de 5 mil milhões de dólares. Ou seja, enterramos dinheiro no mar
só para satisfazer o ego de algumas pessoas que encheram seus bolsos com chorudas comissões, enquanto os angolanos morriam e morrem de fome e desnutrição. Como alguém afirmou, e eu cito, os nossos governantes não podem continuar a pensar que somos todos distraídos. O governo vai endividar-se para fazer este pagamento inicial e talvez até venha a pagar a totalidade para depois distribuir aos privados de sua conveniência. O metro não vai trazer dignidade nem prosperidade às pessoas. Não vai reduzir os milhares de óbitos causados pela malária, pela tuberculose e pela desnutrição. O metro não vai, por isso, reduzir a fome e a pobreza. Não vai colocar medicamentos nos postos de saúde, nem vai reduzir o preço da cesta básica. Pelo contrário, se houver fraco controle do projeto e dos seus custos, o custo do transporte das famílias poderá mesmo aumentar. Para os angolanos, o metro só fará sentido se as pessoas pagarem menos do que pagam nos táxis e nos motoqueiros. O metro deve ser mesmo transporte público, não um negócio que dá lucro. Eu repito, o metro deve ser mesmo transporte público e não um negócio que dá lucro. Quem é o privado que vai querer perder dinheiro e subsidiar custos que certamente serão empolados pelas comissões e outras anomalias do contexto da corrupção institucionalizada? Os privados vão arcar com 70% dos investimentos. Os privados que vão arcar com 70% de investimentos não foram identificados. E tudo indica que não são os acionistas da Siemens. Então quem são? E de onde vão tirar o dinheiro? É preciso que o senhor ministro explique isso aos angolanos com clareza e transparência, para que todos percebam que a Siemens não vai ser usada para fins obscuros, como tem acontecido com muitas empresas que negociam com governos corruptos. Os angolanos devem saber que a empresa escolhida, a Siemens Mobility, é uma empresa administrada separadamente da Siemens S.A., resultante de uma reestruturação corporativa a partir de 1 de agosto de 2018. Os angolanos devem escrutinar essa empresa e devem perguntar ao governo: por que ela, sem concurso público? Por que não houve concurso público? Quais as vantagens competitivas que oferece para Angola? Após essas considerações sobre o projeto em si, importa recordar que também o nosso governo, tem um registro negativo de promessas não cumpridas. Gosta de fazer grandes anúncios sobre projetos megalômanos, com muita propaganda, mas pouca transparência. Parece que procuram com estes anúncios obter a legitimidade que a democracia e a boa governação não lhe conferem. Os angolanos não se devem deixar enganar. Basta recordar, por exemplo, os seguintes projetos anunciados com pompa e circunstância e nunca implementados. 2007, o projeto Cabinda Zaire, ligados por estrada. 2009, tolerância zero contra a corrupção. A corrupção aumentou. 2011, cartão com benefícios sociais para os jovens, nos transportes, nos cinemas. Até hoje. 2011, cortes de energia terminariam em 2012. Foi anunciado
Em outubro de 2011, o então secretário de Estado da Energia e atual ministro da Energia e Água, João Batista Borges, assegurava que a partir de agosto de 2012 a energia em Luanda seria um problema resolvido, com o anúncio de que a partir daquela data a capital do país deixaria de ter restrições no fornecimento de energia elétrica. Caros munícipes de Luanda, confirmam que o problema da luz em Luanda está resolvido? É claro que não. 2012, um bué em cada município, balcão único de empreendedor. Lançado em 2012, o projeto do governo denominado Balcão Único de Empreendedor, o BUE, visava financiar e simplificar o processo de constituição e licenciamento de empresas. A realidade é que o projeto faliu e os balcões não foram criados. Em 2013, transformaram a Taurada no Palácio da Cultura. Até hoje, uma pousada, infelizmente, de delinquentes. 2014, o programa Água para Todos. Eu repito, 2014, o programa Água para Todos. É um programa de infeliz memória. Povo angolano, em 2013, a UNITA procedeu a um diagnóstico profundo dos problemas estruturais de Luanda e ofereceu ao governo do MPLA as conclusões do estudo e suas recomendações sob o título Contribuição da UNITA para a Gestão Sustentável de Luanda. As principais recomendações, ou as principais conclusões que se retiram do diagnóstico são em síntese as seguintes. Os problemas de Luanda são estruturais e reclamam soluções estruturais de fundo. Luanda constitui uma simetria grave. A complexidade da sua correção, nas suas várias dimensões, oferece à nação uma oportunidade ímpar para desenvolver uma política nacional de ordenamento do território e de repovoamento do país que permita ao Estado cumprir com eficácia a obrigação constitucional de promover o desenvolvimento harmonioso e sustentado de todo o território nacional. A gestão sustentável de Luanda encerra problemas, desafios e soluções macro, de curto, médio e longo prazo, de natureza política, social e institucional, que ultrapassam tanto as competências do governo provincial de Luanda como as competências do governo central. Não é possível governar Luanda sob o atual quadro político-administrativo, nem pensando nas eleições ou em táticas de manutenção do poder. As soluções devem ser duradouras e abordadas numa perspectiva aberta, inclusiva e consensual, fora do quadro da competição política. O presidente José Eduardo dos Santos já fez várias tentativas, mas nunca conseguiu. Criou comissões de gestão, deu o título de ministro ao governador provincial de Luanda, nomeou e exonerou diversos governadores, mas não conseguiu sequer resolver os problemas locais das populações de Luanda a partir da cidade alta. O senhor presidente João Lourenço exonerou e nomeou 4 governadores provinciais em 4 anos. É obra. 4 governadores provinciais em 4 anos. O problema não está nos governadores provinciais. O problema é a filosofia de governação. Por isso, a UNITA reitera aqui a proposta que apresentou ao governo em 2010 e em 2013 e que apresentou também aos angolanos no seu programa eleitoral de 2017. Angola precisa de descentralizar o desenvolvimento para harmonizar o crescimento.
Eu repito, Angola precisa de descentralizar o desenvolvimento para harmonizar o crescimento. É preciso estancar a imigração para Luanda. É preciso garantir um governo autônomo para Luanda, eleito pelos munícipes de Luanda. É preciso conferir autonomia aos cidadãos, ao nível local. Resolvermos juntos os problemas do transporte, saúde, habitação, saneamento básico e outros. Luanda precisa de muito mais do que um simples metro de superfície. Luanda precisa, urgentemente, de um novo estatuto político-administrativo no quadro dos princípios constitucionais da descentralização político-administrativa e da autonomia local. A nossa proposta é alargar Luanda, estendendo as suas fronteiras para permitir a construção e a gestão descentralizada de novas redes viárias e ferroviárias, novos polos industriais, novos parques e novas cidades satélites entre o Rio Loje, a norte, e o Rio Longa, a sul, e a província do Kwanza Norte, a leste. Esta será a região metropolitana de Luanda, um ente territorial dotado de personalidade jurídica própria, a quem o Estado transfere competências políticas, regulamentares e administrativas próprias. É uma autarquia supramunicipal que convive com as autarquias locais nos respectivos municípios. Tal como sucede nos outros países democráticos, é esta autarquia que faz a gestão dos sistemas de transporte como metro da superfície que se pretende. O governo central preocupa-se com a gestão global das infraestruturas do país, porque afinal é o governo de Angola e não o governo de Luanda. Povo angolano, compatriotas, ilustres jornalistas, exortamos os angolanos de todas as matrizes políticas e sociais para repensarmos Angola e não apenas Luanda. Problemas estruturais de fundo exigem soluções estruturais de fundo e vinculativas, aprovadas consensualmente por todos, para serem respeitadas pelos futuros governos e autarquias locais. Enquanto não repensarmos o país nessa dimensão, Angola vai gastar muito dinheiro em vão. Mesmo que se triplique o orçamento anual, equivalente a mais de $1.000 milhões, dificilmente serão equacionados os graves problemas de saúde, da habitação, do transporte e do apoio social às famílias, enquanto não se corrigirem com medidas estruturais de fundo as causas estruturais de fundo dos problemas de Luanda. Muito obrigado. Vai então a verdade. Se me permite, eu quero uma águazinha. Nós assistimos a uma crise na Tepol, que é a transportadora de Luanda, e até agora o povo não sabe o que é que se passa com os catamarãs. Nós queremos saber, uma vez que os deputados que estão na Assembleia, o que é que sabem sobre a situação nessas empresas? E outra questão é, se a UNITA tivesse no poder, o que faria para melhorar a questão da mobilidade em Luanda e em quanto tempo? Primeiro sobre a TECO. Há 2 meses, com meio do conhecimento público, o grupo parlamentar da UNITA remeteu ao gabinete do Presidente da Assembleia Nacional uma solicitação para audiência parlamentar a vários ministros. E um dos ministros que nós convidamos, que devia estar na Assembleia Nacional, para explicar aos angolanos em que pé está a situação da TECO, porque naquela altura já havia greves constantes, era justamente o ministro dos Transportes. Mas infelizmente, a filosofia do governo não se respeita o povo, portanto não se respeita o povo, não se respeitam os representantes do povo, portanto os deputados. Há 2 meses solicitamos uma audição parlamentar, até hoje não temos informação. Um governo
que não presta contas ao povo, um governo que não age com transparência, com boa fé, de boa fé, infelizmente, a todos nós, inclusive nós, representantes do povo angolano, ficamos na ignorância. Não sabemos o que se passa. É duro ter que dizer isso aos seus jornalistas, mas é a nossa triste realidade. O deputado não tem informação. Nós podemos ter informação a partir uma ligeira informação, a partir de uma conta geral do Estado, um relatório de execução, mas como é do vosso conhecimento, nem sequer podemos fiscalizar. Fiscalizar não é chegar simplesmente próximo de um projeto, de um PIM, ver se as obras são a ser feitas ou não. Fiscalizar não é isso. É muito mais do que isso. Nós precisaríamos saber, primeira informação, o plano todo, os custos, as ordens de saque, execução financeira, dificuldades. Temos essas, infelizmente, temos barreiras à verdadeira fiscalização. Enquanto não tivermos fiscalização, não pode haver boa governação, não há desenvolvimento para o nosso país. Portanto, essa é a situação. Soluções para o problema de mobilidade. Foi o que nós apresentamos. As soluções são essas que acabamos de avançar. Eu diria mais. Precisamos mudar de mentalidade. Precisamos, mais importante, precisamos mudar de filosofia da governação. Quando está em causa um problema estrutural, uma questão de Estado, a base para a solução tem que ser o diálogo, tem que ser o consenso. Ninguém pode partir do princípio que já sabe tudo, de forma nenhuma. Uma ideia de um ministro, uma contribuição de um deputado, uma contribuição da ordem dos arquitetos, uma contribuição da ordem dos engenheiros, uma contribuição de um taxista, acabamos de ter uma melhor ideia. E o resultado da sinergia, o resultado das várias contribuições, seguramente vai sair uma grande ideia, um grande projeto, um bom resultado para todos nós. É assim que devemos governar. Infelizmente não é isso que nós temos. Berlantino Dário, do jornal Isto é Notícia. Senhor Presidente, eu gostaria que dissesse que empresa vai gerir este projeto e que critério o governo usou para dar o projeto a esta empresa. E quais são os acionistas dentro da mesma empresa. Certo. Mas são essas perguntas que nós fizemos. As perguntas que o senhor jornalista está a colocar são justamente as que eu fiz aqui. Queremos ter mais informação da parte do Ministério, do Ministro. Por quê? Primeiro, porque aquela empresa, se não houve concurso público, que critérios foram usados para optar mais uma vez, infelizmente, pela adjudicação direta, pelo ajuste direto? Por quê? Qual é a capacidade da empresa? Nós também queremos ter informação. Portanto, são as questões que nós colocamos aqui. O povo tem de ser esclarecido. Não basta apresentar uma ideia de um projeto com poucas circunstâncias. Não. Temos de ir no detalhe. A credibilidade de um Estado, a credibilidade de um governo pode se aferir também da maior transparência. A transparência aumenta a credibilidade. Com credibilidade nós podemos atrair mais investimentos. Não é isso que nós temos. Infelizmente é isso que nós temos. Quando um deputado não sabe esses pormenores todos, o senhor jornalista não sabe para informar ao povo, alguma coisa é muito grave. Alguma coisa está mal. Infelizmente as questões que colocou são as que nós colocamos. Queremos explicações da parte do senhor ministro. E há um plano, se o governo passar por este projeto, há um plano do grupo parlamentar da UNITA em contrapor esta ideia do governo. A primeira coisa que vamos fazer é, mais uma vez, como nós não nos demitimos da nossa responsabilidade de representar fielmente as pessoas, vamos solicitar uma audição parlamentar ao seu ministro. Nós queremos acreditar que depois de muitas curvas e contracurvas, aprovada a Constituição,
Portanto, resgatadas algumas normas que constavam do regimento da Assembleia Nacional para um quadro constitucional, não há mais desculpas para os ministros não poderem responder à solicitação de audição parlamentar. E nós queremos acreditar que, quando formos solicitar, o senhor ministro dos Transportes vá à Assembleia Nacional, explique aos deputados, representantes do povo, todas as nuances deste projeto. E vamos também dar conta aos senhores jornalistas, ao povo angolano, aquilo que nós escolhemos do senhor ministro. Portanto, quando os governantes não falam com transparência, não se comunicam com detalhe, de forma clara, não apresentam os objetivos, todo o quadro que nós detalhamos aqui, nós vimos obrigados a aprofundar o conhecimento da situação. Portanto, oportunamente, quando o senhor ministro for à Assembleia Nacional, a pedido do governo, a pedido do grupo parlamentar da UNITA, nós estaremos aqui para informar os angolanos. É nosso dever. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo